Olá, nós estamos iniciando hoje uma série chamada Introdução à Teologia do Sábado. Serão vários vídeos onde abordaremos de maneira introdutória o sábado ao longo de toda a Bíblia, desde o Gênesis até Apocalipse, no Antigo e no Novo Testamento, também ao longo da história, e você é convidado a nos acompanhar. Hoje, o tema número 1 dessa série, nós vamos estudar então o sábado na criação, lá no início, quando Deus criou todas as coisas. Aí está algumas referências que eu utilizei para esse estudo, você pode acompanhar isso depois. Nós vamos iniciar então Gênesis 2, verso 2. Antes, quero convidar você a fazer uma oração comigo. Pai querido, nesse momento vamos estudar a Tua Palavra. Queremos pedir que Teu Espírito Santo, aquele que inspirou as Escrituras, nesse momento ilumine a nossa mente para que possamos compreendê-la. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, o sábado ele tem seu início lá na criação do mundo. Algumas pessoas se equivocam pensando que o sábado foi estabelecido nos 10 mandamentos, que o sábado foi estabelecido nas alianças com Deus. Não, o sábado ele foi estabelecido quando Deus criou esse mundo. Não foi estabelecido depois, na lei ou em algum outro momento da história. O sábado ele é estabelecido já no início do mundo, como um memorial da criação. Gênesis capítulo 2, verso 2 diz assim: E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Bom, Deus criou o mundo em 6 dias e ele diz que criou, então o 7º dia descansou nesse dia. Aí é a primeira vez que aparece a palavra relacionada ao sábado, então o 7º dia da semana na contagem. E aparece a palavra descansou. A palavra descansou aí, a palavra Shavat no hebraico, que vai significar cessar, findar. Deus terminou, concluiu o seu trabalho. Que depois, esse verbo Shavat vai ser usado como o substantivo Shabbat, que vai ser então o sábado. Eu quero convidar você a acompanhar comigo aí, então uma linha do tempo que eu coloquei da criação. No primeiro dia, Deus criou a luz. No segundo dia, Deus criou então o firmamento. No terceiro dia, a terra seca. No quarto dia, os luzeiros. No quinto dia, os habitantes. No sexto dia, os animais terrestres e os seres humanos. Deus terminou a criação do mundo em 6 dias. Percebe como Deus organizou a criação. Nos primeiros 3 dias, Deus estabeleceu as bases da criação e nos outros 3 dias ele foi preenchendo aquilo que ele havia criado. Perceba uma coisa, olha o que diz ali Gênesis 1, verso 3 a 5, Deus criou a luz. Já no quarto dia ele vai organizar então os luzeiros. No segundo dia ele cria o firmamento, os céus e os mares. Já no quinto dia ele vai então agora povoar isso que ele havia criado. Olha o que ele cria. Os habitantes ali, os peixes e os mares, habitantes desses lugares, porque ele já havia criado os céus e os mares, agora ele só povoou. No terceiro dia, Deus vai criar a terra seca e a vegetação. E ele vai povoar então no sexto dia com os animais terrestres e os seres humanos. Percebeu como Deus estabeleceu a sua criação? Em 6 dias literais. Deus criou então todas as coisas em 6 dias. E poderia ter encerrado aí. Nós poderíamos ter uma semana com 6 dias. Por algum motivo, e a gente vai descobrir hoje, Deus estabeleceu uma semana com 7 dias, ao criar o 7º dia. Perceba quando foi estabelecido o 7º dia e quando as pessoas te perguntarem o sábado foi estabelecido para os judeus, o sábado foi estabelecido nas alianças. Não, o sábado foi estabelecido quando Deus criou o ser humano. Na semana que Deus criou o ser humano, na semana que Deus criou o sol, na semana que Deus criou todas as coisas, nesta semana Deus estabeleceu também o 7º dia da semana, que é o sábado. Então o sábado ele é estabelecido já na criação do mundo. Eu coloquei aqui uma contagem de tempo, só para a gente analisar a questão da semana. O ano é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa ao redor do Sol, aproximadamente aí 365 dias. Você pode buscar depois aí, existe uma contagem exata quanto tempo dura o ano. O mês aproximado também, o tempo aproximado para a Lua dar uma volta ao redor da Terra. Nós temos a semana, vou pular e já vou voltar para ela, mas o dia é o tempo de rotação da Terra no seu próprio eixo, a Terra girando no seu próprio eixo, aproximadamente 24 horas. E nós temos a semana, um tempo peculiar, uma contagem de tempo que não existe nada que você possa olhar na natureza e falar assim, olha, nós contamos a semana de 7 dias por causa disso.
Já nós podemos ver o dia, nós podemos ver assim, o mês, o ano, nós podemos olhar e fazer uma análise. Já esse período de tempo de 7 dias, que começa no primeiro e vai até o 7º dia, esse período de tempo não existe nada na natureza que relacione, a não ser que nós vamos voltar para a história, nós vamos voltar para os povos antigos e nós vamos voltar lá para o livro de Gênesis e vamos ver Deus estabelecendo então uma semana de 7 dias. Esse é um recado de Deus para a gente. Ele é o Criador. Essa contagem de tempo não existe em outro lugar. Você não vai encontrar essa contagem de tempo na natureza. Você vai ver que povos antigos já guardavam assim essa contagem de tempo, eles já tinham essa contagem de tempo de 7 dias. E nós vamos ver também o povo de Deus tendo essa contagem também de tempo de 7 dias. É um recado de Deus para a gente, toda semana. Ele estabeleceu essa contagem de tempo, 7 dias. 6 dias ele levou para criar todas as coisas e um dia então ele descansou. Deus já no início da criação, quando criou todas as coisas que existem hoje, Deus já dá um recado para a gente. Toda semana ele está dando esse recado. Ele é o Criador. Percebeu então? A semana não há nada que você possa associar essa contagem de tempo. Alguém criou essa contagem de tempo. É isso que eu quero que você entenda. Alguém estabeleceu essa contagem de tempo. E esse alguém com certeza foi Deus. Deus na criação estabeleceu essa contagem de tempo. E ela nos acompanha durante toda a história. Vamos então para Gênesis 1, verso 31. Quero que você preste atenção em um detalhe aqui. Diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o 6º dia. Eu quero que você preste atenção nessa palavra, tarde e manhã, porque foi a maneira que Deus dividiu o nosso dia. Nosso dia hoje, por exemplo, um dia completo tem 24 horas, mas Deus, ao invés de como nós dividimos às vezes hoje, manhã, tarde, noite, madrugada, essas contagens de tempos que foram estabelecidas, Deus definiu a contagem de tempo dele como tarde e manhã. Um dia completo, um dia de 24 horas, é composto por uma tarde e uma manhã. A tarde vai representar então o período escuro do dia e amanhã o período claro. É isso que a gente vai ver agora. Olha o que diz Gênesis 1, verso 5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Percebeu? Ele já dividiu o dia e a noite num período chamado de tarde e manhã. E cada dia que ele foi criando, ele foi colocando. Houve tarde e manhã o 2º dia. Gênesis 1, verso 8. Houve tarde e manhã o 3º dia, verso 13. Houve tarde e manhã o 4º dia, verso 19. Houve tarde e manhã o 5º dia, Gênesis 1, 23. E houve tarde e manhã o 6º dia, Gênesis 1, verso 31. Eu coloquei aqui para a gente analisar as palavras originais hebraicas de tarde e manhã, para você ver que em outros momentos na Bíblia ela é traduzida por justamente aquilo que ela representa. Então, Gênesis 1, verso 5, chamou Deus a luz dia e as trevas noite, houve tarde e manhã o primeiro dia. A tarde, então, a parte escura do dia, você pode acompanhar aí, a palavra hebraica ereb, e essa mesma palavra que é traduzida por tarde, em outros momentos na Bíblia, essa palavra é traduzida. Eu coloquei pelo menos ali 4 coisas. Ela é traduzida por anoitecer, ela é traduzida por noite, ela é traduzida por pôr do sol e ela é traduzida por vespertina. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar, eu vou abrir a minha aqui, Gênesis 19, versículo 1. Olha o que diz ali. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, e cuja entrada estava Ló. Bom, aí já nos ajuda essa mesma palavra, anoitecer. Ao anoitecer, é a palavra ereb, tarde. Nós vamos agora para Êxodo, vamos para Êxodo, capítulo 18, versículo 4 ali. Êxodo 18, versículo 14. Êxodo 18, 14. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Então a palavra tarde aqui, ereb, é traduzida por pôr do sol. E você vai ver ela traduzida na Bíblia por outras coisas, como noite, como vespertina, em Salmos 141, verso 2, ali noite, Jó 7, verso 4. Então, claramente nas Escrituras, a palavra tarde é o período escuro da noite.
Por que isso é importante? Porque o sábado, o sétimo dia da semana, ou qualquer outro dia, ele começa não na meia-noite, mas ele vai começar quando começar o período escuro daquele dia. Já é o dia seguinte. Olha a palavra manhã. A palavra manhã, por exemplo, ela é a palavra boker, hebraica, ela é traduzida como dia, amanhecer, romper e manhãs. Você pode acompanhar ali 1 Samuel 14:36, Gênesis 29:25, Salmo 130, verso 6, Isaías 50, verso 4. É a mesma palavra, boker, a palavra manhã, está se referindo então à parte clara do dia. O que hoje nós chamamos, por exemplo, de sexta-feira à noite, na verdade, quando Deus criou o mundo, já era o sétimo dia da semana. Percebeu? É assim que Deus dividiu o dia. Período claro, período escuro, começando sempre pela tarde, que é o período escuro, e depois a manhã, que vai ser então o período claro do dia. A palavra dia, eu também coloquei aqui para a gente analisar ela, a palavra dia, a palavra hebraica yom, ela é traduzida como dia, como tempo e como ano também. Mas em Gênesis, o que interessa para nós agora nesse momento? Eu peguei uma referência de um léxico e ele coloca assim, o léxico é um dicionário de línguas antigas e nos ajuda a compreender as palavras que estão ali. O léxico diz assim, período de 24 horas como determinado pela tarde e pela manhã em Gênesis 1. Percebeu? No aramaico, essa mesma palavra, porque o aramaico e o hebraico são línguas muito próximas, muito parecidas, como português e espanhol, por exemplo. No aramaico, a palavra yom, dia, sempre se refere a um período de 24 horas, quando a palavra é modificada por um numeral definido ou cardinal. Quando Deus criou as coisas, ali em Gênesis capítulo 1, diz ali, houve tarde de manhã o primeiro dia, houve tarde de manhã o segundo dia. A palavra ali, primeiro dia, eu até tenho uma tradução aqui, deixa eu pegar aqui. Esse é o Taná, é uma tradução hebraica do Antigo Testamento. A palavra ali, Yom Ehad, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 5, a tradução literal seria dia 1. Por quê? Porque é um dia completo, um dia de 24 horas. Então, houve tarde de manhã o dia 1. Depois ele começa contando os números ordinais. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia e assim por diante. Então eu coloquei 2 pontos só para a gente ter sempre em mente em relação ao dia. Primeiro, período da claridade em contraste com a noite. Então esse é o período do dia, que nós chamamos ali hoje, né? Depois nós temos um período de um dia e uma noite, aproximadamente o tempo de rotação da Terra. Ou seja, um dia de 24 horas. Foram esses os dias estabelecidos na criação por Deus. Algumas pessoas também tentam colocar aí como eras. Não, a Bíblia não fala isso. Deus criou dias literais. Deus criou, e o profeta ali está colocando dias de 24 horas. Yom Ehad, um dia completo, um dia de 24 horas. É assim Deus estabeleceu então na criação do mundo. Percebeu quando foi estabelecido os dias? Quando foi estabelecido o sábado, o sétimo dia da semana? Justamente na criação do mundo. Então nós estamos aí no início já aprendendo como Deus estabeleceu esse dia. Olha como que era a contagem do dia. Eu coloquei aqui alguns povos antigos, como que eles utilizavam. Nós temos os hebreus, então aqui o povo de Deus, contando os dias de pôr do sol a pôr do sol. E aí você tem Gênesis 1, verso 5, 8, 13, vários versos bíblicos aí que a gente já viu e que vai mostrar a contagem dos dias. Nós temos os babilônicos, que vão contar igual aos hebreus, iniciando ali no pôr do sol, no entardecer. Aí se inicia então verdadeiramente o próximo dia. Depois nós temos os egípcios, que contam com o amanhecer, e nós temos os romanos, que vão começavam a contar então com a meia-noite. E essa prática é adotada até hoje na atualidade. Para nós, hoje, na atualidade, chega então meia-noite, já começa ali, vai começar então o dia seguinte. Mas na verdade, a contagem bíblica, né, ela começa com o pôr do sol, com o entardecer. E assim deve ser contado o sábado. Ele é contado no pôr do sol. O que hoje nós chamamos de sexta-feira à noite, o pôr do sol ali já se inicia então o período, as horas do sábado. Gênesis 2,
verso 1 a 3, diz ali: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia, o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esse seria o fim da perícope da criação. O que é a perícope? A perícope é um bloco de texto onde tem algumas marcações que nos ajudam a entender o contexto daquela história. Por exemplo, o fim seria aqui. Aqui terminou a criação. Aqui Deus estabeleceu o final, a semana. Nós sabemos que o estabelecimento ali de capítulos e versículos ele é muito posterior à escrita da Bíblia, e essa divisão não é inspirada. Nos ajuda muito hoje a achar os versos bíblicos, porque sem capítulos e versículos ficaria muito difícil encontrarmos os versos. Mas ela não é inspirada, nos ajuda a buscar os textos ali, como está nos ajudando nesse momento aqui. Aqui diz que Deus ele criou o 7º dia e fez 3 coisas: descansou, abençoou e santificou. Deus faz essas 3 coisas no 7º dia e não faz isso nos outros dias. E nós vamos entender cada uma delas. Nós vamos começar aqui com descansou. A palavra aqui hebraica, a palavra shavat, é o verbo shavat, que depois, olha que interessante, shavat aqui significa cessar, findar, Deus concluiu a sua obra. Depois, esse verbo, ele vai ser então agora utilizado o substantivo Shabat, que vai ser então o sábado, e vai derivar do verbo shavat. Quando você fala sábado, ele está relacionado a descansar. Falou em sábado, já está intimamente relacionado a descansar, cessar. Então, quando Deus descansa ali, o descansar de Deus, é porque Deus encerrou o seu trabalho. Deus concluiu, Deus cessou, Deus findou as suas atividades. Isaías 40, 28 diz assim: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Percebeu? Deus não descansou porque estava cansado. Deus descansou porque concluiu a sua obra, e agora ele vai convidar o ser humano a descansar juntamente com ele. A Bíblia de Jerusalém, comentando esses versículos, ela fala assim, na página 35, desde a criação, Deus deu um exemplo que o homem deverá seguir. Esse é um comentário da Bíblia de Jerusalém. Desde a criação, Deus está dando um exemplo para a gente que a gente deve seguir. Um dia que a gente deve descansar. E Deus estabelece isso já na criação do mundo. Um PhD de Harvard, Bruce, ele coloca assim: outros deuses criadores construíam templos como sinal de sua vitória sobre as forças selvagens do caos. Deus, porém, em vez disso, instituiu o repouso sabático. Ele está colocando aqui outras civilizações que têm as suas histórias de criação, de deuses criadores, e eles colocam que esses deuses nessas civilizações, eles estabelecem templos como sinal, então, da vitória deles sobre as forças do caos. E agora Deus aqui, ele não cria um templo, na verdade ele cria um período de tempo de 24 horas, e esse período de tempo é o período que ele estabelece para mostrar que ele é o Deus criador. Então o sábado, na verdade, ele é um memorial da criação. Ele mostra para a humanidade, para os seres humanos, que Deus é o Criador. E nós vamos ver isso depois nos próximos vídeos, nos próximos temas que a gente vai estudar. Você vai ver muito claramente o sábado como memorial da criação e apontando sempre quem é o Criador. E aqui nós temos esses comentaristas, por exemplo, da Bíblia de Jerusalém, o Bruce também, esse comentarista, eles não guardam o sábado, mas eles reconhecem que o sábado é um memorial da criação de Deus. Nós temos aqui então outro verbo que Deus utiliza ali, Deus abençoou. Bruce, ele coloca assim: este dia é abençoado para refrigério da terra. Ele convoca a humanidade
a imitar o padrão de trabalho e descanso do rei, e assim confessar o senhorio de Deus e sua consagração a ele. Percebe? O sábado, segundo esse comentarista, esse teólogo, PhD de Harvard, o sábado ele coloca, o ser humano, ao guardar o sábado, coloca Deus como senhorio. Percebe? Deus como Senhor, ele reconhece Deus como Senhor. E ele é um dia abençoado para o refrigério da terra. Ele convoca a humanidade a imitar o padrão de trabalho e descanso do rei. E eu volto a lembrar que algumas pessoas equivocadamente, eles colocam o sábado como sendo estabelecido na lei de Deus, nas alianças de Deus. O sábado está lá. E a gente vai estudar isso nos próximos vídeos. Você vai nos acompanhar e vai ver isso. Mas o sábado não foi instituído nos 10 mandamentos. O sábado foi instituído na criação. É ali na criação. Sabe, se não existisse as leis do Êxodo, Levíticos, se não existisse nada mais da Bíblia, apenas o relato da criação, o sábado ainda existiria, porque o sábado está ali intimamente ligado, relacionado com a criação. E tem a bênção de Deus. Sabe, quando Deus estabelece uma bênção, não adianta a gente querer tirar essa bênção, porque Deus colocou uma bênção ali. E a gente percebe na Bíblia várias pessoas que foram abençoadas por Deus e muitas vezes os outros tentavam enganá-las, mas estavam lutando em vão, porque a bênção de Deus estava ali sobre elas. E quando Deus abençoa alguma coisa, o homem pode modificar, pode tentar modificar, pode alterar, não adianta. A bênção de Deus está naquele lugar. E aqui Deus estabeleceu a bênção dele num período de tempo, na semana. E ele mesmo criou a semana. Cada semana Deus dá um recado pra gente. Cada semana chega o sétimo dia. Cada semana vai chegar. E esse sétimo dia, o sábado, tem a bênção de Deus. Olha o que diz Isaías 58, verso 13. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamardes ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Deus colocou uma bênção no dia de sábado, no sétimo dia da semana. Deus descansou nesse dia, dando um exemplo para a humanidade, não para os judeus. Os judeus nem existiam. Nesse momento da história, onde Deus está criando a humanidade, havia apenas Adão e Eva. Os judeus não existiam ainda. Deus criou o sábado não para os judeus, Deus criou o sétimo dia para a humanidade, para ser uma bênção para toda a humanidade. E há uma bênção aqui nesse dia. Isaías está falando aqui que Deus nos sustentará com a herança de Jacó. Uma outra ação de Deus no sétimo dia. Deus santificou. Gênesis 2, do 1 ao 3, Deus descansou, Deus abençoou e Deus santificou. A palavra santificar no hebraico, a palavra kadash, tem vários significados. Eu coloquei aqui para você acompanhar comigo. Consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado, ser separado. É isso que significa santificar. E foi isso que Deus fez com o dia sétimo da semana. Um dicionário, eu coloquei aqui, coloca assim, santificar como sendo o ato de separar do mundo e dedicar a Deus. Percebe? O sétimo dia da semana é um dia que Deus separou. Foi Deus que separou. Algumas pessoas perguntam às vezes, mas por que o sábado? Por que não outro dia? Por que eu não posso escolher um dia? Porque foi Deus que fez assim. Foi Deus que separou esse dia dos demais. E você vai ler toda a Bíblia, você tem a sua Bíblia aí, você vai ler toda ela, você vai perceber que em nenhum outro momento da história, nenhum verso bíblico, nada diz que Deus mudou isso ou que Deus fez isso com outro dia da semana. Você vai ler toda a Bíblia e você vai perceber que a bênção de Deus, a santificação de Deus está unicamente no dia sétimo da semana, que é o sábado. Eu quero agora fazer uma ligação aqui com Jesus Cristo, porque Jesus é Criador. Coloquei 2 versos para mostrar para a gente isso. João, capítulo 1, do verso 1 ao 3, um texto fantástico.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Pois nele foram criadas todas as coisas. Agora eu estou lendo Colossenses 1, verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Percebe quem é Jesus Cristo? É Jesus que está na criação. Ele é o Criador. Na criação nós temos ali o Pai, temos o Filho, temos o Espírito Santo atuando na criação do mundo. E Jesus Cristo é o Verbo Criador. Jesus está na criação do mundo. É Jesus que está ali criando o primeiro dia, o segundo dia da semana, o terceiro. É Jesus que está ali criando a luz. É Ele que está criando os animais. É Jesus que está ali criando o ser humano. É Jesus que está ali na criação. É Jesus que cria os dias da semana. É Jesus que descansa no sétimo dia da semana. É Jesus que santifica o sétimo dia da semana. É Jesus que abençoa o sétimo dia da semana. Ele está ali. Só que no decorrer da história, a humanidade foi se perdendo. E o pecado faz isso, ele perde a essência das coisas, tira de nós algumas coisas. E a essência do sábado foi se perdendo ao longo da história. E quando Jesus, então, agora está aqui nesse mundo, na forma humana, as pessoas perguntam e questionam ele sobre o sábado. E quando nós estudarmos o sábado no Novo Testamento, nós vamos analisar todos os versos, todas as passagens de Jesus com o sábado. Vai demorar um pouco, mas nós vamos chegar lá, você vai nos acompanhar. E quando as pessoas estão perguntando e questionando Jesus sobre o sábado, ele dá uma resposta fantástica, que é: por que Deus criou o sábado? Lembra quando no começo do vídeo que eu mostrei que Deus poderia ter encerrado a semana em 6 dias? Nós teríamos uma semana de 6 dias porque ele já tinha criado tudo. Mas então ele criou o sétimo dia. E aqui Jesus vai nos responder. Por que Jesus criou o sábado? Marcos 2, verso 27. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. A Bíblia de Jerusalém traduz como o sábado sendo estabelecido para o homem. Percebe por que Jesus criou o sábado? Para o homem. O sábado foi criado para você, para mim, para a gente descansar nesse dia. Tem a bênção de Deus nesse dia. Deus separou, Deus santificou esse dia. Deus convida a humanidade a descansar nesse dia. Foi Jesus que esteve ali. Espero que esse estudo tenha te ajudado a compreender quando o sábado foi estabelecido. Não coloque o sábado no lugar onde ele não deve estar. Coloque o sábado aonde deve estar, na criação do mundo. Deus estabeleceu o sábado como um memorial da criação. Cada sábado que chega está dizendo assim para mim e para você: Deus é o Criador. Ele estabeleceu esse período de tempo. Esse espaço de tempo de 24 horas foi Deus que estabeleceu. Ele não precisava ter feito isso, mas Ele fez, para ser um dia de refrigério para nós, um dia de descanso para a humanidade. Quer imitar o que Jesus fez? Ele descansou no sábado. Ele santificou esse dia, Ele abençoou esse dia. Que você e eu possamos seguir o exemplo de Jesus. É o meu desejo. Quero convidar você nesse momento a fazer uma oração comigo. Pai querido, muito obrigado pelo estudo que nós tivemos nesse momento. Queremos pedir que nos abençoe. Ajuda-nos a compreender a Tua Palavra e vivermos de acordo com ela, a sermos sinceros no estudo das Escrituras. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Deus possa abençoar você, possa abençoar a sua vida. Nós nos vemos então no próximo tema dessa série que estamos fazendo, Introdução à Teologia do Sábado.